Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Ricardo Miralha. Ele é gerente regional de vendas para a área de biometria da Idemia. Ricardo, muito legal nós podermos conversar. A gente trocou uma ideia antes aqui. Quantas soluções interessantes. É legal a gente poder compartilhar isso com quem está nos assistindo. Muito obrigado a gente poder ter a oportunidade de contar essas histórias. Tem bastante história para contar, não é isso? Sem dúvida, Flávio. Obrigado pela oportunidade aí. É um prazer falar com você e com nossa audiência aí na internet. Você me falava que a Idemia é uma empresa que não é nova, ela já está há bastante tempo nisso. Para as pessoas terem um contexto, fala um pouquinho da origem da empresa, de onde ela é, há quanto tempo ela está no mercado e as principais linhas de soluções, que isso é bastante importante. Bacana. A Idemia é uma empresa de origem francesa. A nossa sede está em Paris, na França. Estamos no Brasil desde 1998. Né? O nome Idemia é relativamente novo. Ele foi criado em 2017, mas é uma empresa que, se a gente for pegar os primórdios dela, ela surgiu na década de 20. Né? Puxa vida. Passou por uma série de fusões e aquisições, né, até os dias de hoje. Nós, nessa parte de biometria, nós começamos a desenvolver soluções de biometria na década de 70, especificamente em 1974, onde nós desenvolvemos o primeiro motor biométrico para o FBI, que ele utiliza as nossas soluções de biometria até hoje. Então, mais de 40 anos aí de know-how no desenvolvimento de soluções de identificação, com foco forte aí na parte de biometria. Quando você fala em biometria, eu entendo que existem diversas maneiras da pessoa ser reconhecida, ser identificada, né? E isso se traduz em diferentes soluções ou diferentes produtos que vocês possam ter. Quais são essas diferentes formas de identificação? Olha, quando se fala em biometria, conceitualmente, né? Então, a biometria é você identificar a pessoa por uma de suas características físicas, né? Então, as modalidades mais comuns que nós temos hoje são as impressões digitais, né? Com e sem contato, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, íris, retina. Existem algumas outras modalidades de biometria que não são tão comuns assim, por exemplo, o formato da orelha. Não sei se você sabia, mas o Olha, formato da orelha ele é único para todo ser humano. não sabia. Essas são as modalidades de biometria, mas para os nossos projetos no dia a dia, o que nós mais temos utilizado hoje é a impressão digital, né? Apesar de ser um dos métodos mais antigos, ainda é um dos que é mais utilizado hoje em dia, né? Com uma tendência forte de a biometria de impressão digital passar dos sensores de contato para o sem contato. Isso é uma tendência forte, uma questão higiênica aí no momento que a gente está passando mundialmente, né? Nós vamos voltar essa aplicação, mas antes da gente entrar nesse assunto em particular, eu queria que, bom, primeiro, a credencial de ser a solução utilizada pelo FBI desde 74 me soa muito forte, é realmente muito forte. Agora, quando você fala em reconhecimento facial, que é uma outra possibilidade aí de atuação, que também é contactless, né? Mas enfim, quais são as aplicações desse tipo de identificação, aonde elas são utilizadas, de uma forma geral, quais são as verticais onde vocês estão inseridos? É interessante a gente contar essa história para quem está nos vendo. Bem, qualquer aplicação onde seja necessário fazer a identificação de uma pessoa, uma prova de identidade. Então, por exemplo, nós temos uma presença muito forte hoje na parte de ponto eletrônico. Então, para você marcar o horário de entrada e saída, utilizam-se soluções de biometria. Nós temos soluções para controle de acesso, né? Então, para você ingressar num edifício, numa área segura de um banco, numa indústria, né? Cada vez mais eles estão buscando soluções de biometria para o controle de acesso. Outra aplicação que nós temos soluções é a parte de autenticação
para transações, seja para você se destravar o celular, para você entrar na sua conta corrente. Hoje essas soluções de biometria podem ser utilizadas também para autenticação dentro de uma solução bancária, por exemplo. Então, essas são as mais diversas aplicações possíveis, né? Nós temos hoje soluções em aeroportos, né, onde você consegue fazer o controle de fronteira, o check-in de maneira automática pelo reconhecimento facial, por exemplo, né? Fazer o controle de ingresso em áreas restritas dos aeroportos, aplicações que a gente não imaginava, por exemplo, entrada de condomínios. A gente tem fornecido muitas soluções hoje para condomínios residenciais, né, para você abrir uma cancela, abrir um portão. Então, as aplicações são desde a sua casa até as áreas mais seguras dos principais bancos. Então, é uma gama muito grande de aplicações. Você de fato comentou comigo antes que alguns dos bancos, ou um grande banco do Brasil, que infelizmente a gente não pode comentar, tem essa solução no acesso e o volume de pessoas que transitam é muito grande e funciona numa base aí de não sei quantas pessoas por minuto. Como que era essa história? Nós temos hoje a sede de um dos 5 principais bancos que fica aqui em São Paulo, utiliza os nossos leitores biométricos na área de recepção. Hoje são aproximadamente 20 catracas, é um prédio corporativo inteiro, né? E nós gerenciamos aí um fluxo aí de aproximadamente 10 mil pessoas que entram e saem do edifício todos os dias. Então, é um fluxo altíssimo, então soluções de alta performance, alta velocidade e higiênicas, né? Especificamente para esse projeto desse banco, o que eles utilizam hoje é biometria sem contato. Basta você passar a mão pelo leitor, ele faz a identificação das 4 impressões digitais sem contato. É a nossa tecnologia que o nome da tecnologia chama-se MorphoWave. Hoje é a leitura biométrica mais rápida do mercado. Nós temos testes reais onde nós conseguimos dar um fluxo de mais de 50 pessoas por minuto. Não tem outra biometria com essa capacidade. Sabe que eu não tinha pensado numa coisa que você acabou de me dizer. Quando você passa a mão num sensor, e eu vou colocar a foto aqui na hora da edição para vocês verem como é esse sensor, você não pega uma digital, você pega as 4. Então, se você tiver alguma dúvida que aquela pessoa é aquela mesma, você pode conferir até mais digitais do que apenas uma, não é isso? Exatamente. Além disso, às vezes a pessoa tem problema com uma impressão digital, às vezes um dedo que ela usa mais é mais desgastado, então o leitor ali ele tem 4 chances de identificar a pessoa. Então, acontece muito dependendo da atividade que a pessoa faz no dia a dia, atividade manual, as biometrias acabam ficando desgastadas, né? Outro ponto que afeta é a questão da idade. Conforme a pessoa, com o passar dos anos, as digitais vão se desgastando, né? Com essa Tá. tecnologia, existe a chance de ocorrer uma falha ou uma negativa é muito, muito pequena, porque são 4 chances de identificar a impressão digital, e para cada impressão digital a área de captura é muito maior porque ela é sem contato, comparado, por exemplo, com um sensor de contato, né? Não entendi. Mas agora eu vou te pegar. Você me falava que tem solução para clube, mas não deve ser essa, não pode ser contactless. O cara vai sair todo com a mão toda enrugada, vai conseguir ler a impressão dele? Pois uma das principais verticais que a gente tem tido sucesso em projetos são os clubes, né? Nós temos aqui Ah, os principais clubes de São Paulo utilizam o nosso leitor, porque ele tem essa capacidade de ler impressões digitais, as impressões digitais mais desafiadoras. Inclusive, se uma pessoa ficar uma tarde toda numa piscina com a mão enrugada, mão suja, nós temos. Depois acho que você consegue colocar aí na edição alguns testes, a pessoa até com a mão suja de graxa é possível fazer a identificação. é. Bom, e você falou em clubes, né?
E são clubes de São Paulo, clubes até bem conhecidos, bem conceituados, não sei se você pode citar, mas não só clubes, mas condomínios também, né? Você falou clube, condomínio. Ou seja, qualquer lugar que precisa haver uma restrição bastante rigorosa, a tecnologia está à disposição. Clubes, condomínios e até arenas esportivas, né? Então a gente tem aí projetos de estádios. O estádio tem uma característica interessante que ele precisa ter um fluxo alto de pessoas, porque, bom, no Brasil todo mundo sabe, não é permitida a venda de bebida alcoólica dentro das arenas esportivas. Então isso acaba levando o torcedor a ficar do lado de fora do estádio confraternizando até quase a hora que o jogo vai começar, né? Então 80% do público entra na meia hora que antecede a partida. Então a solução de biometria ela precisa ter performance e ter velocidade para colocar todo esse povo para dentro. Então a gente tem tido sucesso aí, inclusive nessas aplicações mais desafiadoras, né? Certo. Agora, estamos falando de um reconhecimento das digitais. Eu entendi que essas digitais podem, devidamente armazenadas, serem utilizadas para outras funções, reconhecimento da pessoa não presente. Você contou alguma coisa para mim? É legal a gente comentar um pouco dessa outra possibilidade. Abre possibilidade, né, de uso. Sim, hoje com reconhecimento biométrico você consegue ter as mais diversas aplicações possíveis, né? Então, por exemplo, desde o permitir ou não a entrada de uma pessoa numa área restrita e até mesmo uma prova de identidade para uma validação de transação, por exemplo, né? Então, por exemplo, validação de uso de plano de saúde é possível também, né? Então, Ah, as operadoras de plano de saúde, para evitar fraude, elas estão cada vez mais buscando tecnologia para provar que aquela pessoa é realmente quem ela está dizendo que é. Então, essa é uma das é. aplicações possíveis também, né? Mas me parece que onde vocês têm uma expertise grande é no tal do reconhecimento um para N, né? Você me explicava que eu me apresentar, dizer que sou eu e a pessoa, o sistema me autenticar é difícil, mas é um grau de dificuldade. E quando tem um monte de pessoas para identificar, aí é mais difícil ainda, né? Você tocou num ponto muito importante, Flávio, que basicamente divide os projetos de biometria, né? Então, qualquer projeto de biometria, seja para um controle de acesso, seja para uma validação bancária, existem dois caminhos a seguir, um para um ou um para N. No um para um é relativamente fácil, né? Então, você se identifica antes na solução biométrica. Então, por exemplo, seja através da digitação de uma senha ou de um código. Um exemplo que está presente no nosso dia a dia é uma transação num caixa eletrônico, um saque de dinheiro num caixa eletrônico com biometria. Você se identifica antes no caixa eletrônico, seja através do seu cartão, seja através da digitação da agência e conta. Nesse momento, a solução de biometria vai na base de dados do banco e busca o seu registro biométrico e compara um para um. Então, a resposta que o sistema dá é sim ou não, né? Já na solução 1 para N, basta você apresentar a sua biometria, seja ela a face, seja ela a íris, seja ela a voz, a impressão digital, e o sistema ele te reconhece perante todas as pessoas que estão cadastradas ali. Então a pergunta que o sistema responde não é sim ou não, é quem é essa pessoa. Quem? Então, nas soluções 1 para N, que são as mais complexas, é que a IDEMIA mostra o seu grande diferencial tecnológico. Nós temos soluções aí de alta performance que conseguem identificar milhões de pessoas no modo 1 para N. Soluções hoje utilizadas para segurança pública, por exemplo, e para controle de acesso também. Isso a gente está falando, é mais assim, intuitivo pensar no reconhecimento da face. Mas você comentou que até mesmo a identificação de uma impressão digital que é colhida num local, numa cena de crime, e comparar com inúmeras outras também é uma possibilidade. Não é só do rosto, é também das digitais isso pode ser aplicado, né? Sim, sim. Uma das nossas divisões é a parte de segurança pública.
onde nós fornecemos soluções de alta performance para justamente essa aplicação criminal. Então, por exemplo, numa cena de crime, os papiloscopistas, eles extraem ali aquelas imagens dos objetos, trazem essas imagens para o motor biométrico, onde é feita a tentativa de identificar alguém, né? Se essas impressões digitais coincidem com alguém que já está nessa base de dados, eles identificam a pessoa. Caso contrário, essa impressão digital da cena de crime, ela fica lá guardando um dono. Então, quando alguém é feita uma prisão, são capturadas as impressões digitais. Se roda-se o algoritmo de busca, eu consigo saber todas as cenas de crime que aquela pessoa teve presente. Entendi. Bom, eu renovei meu passaporte no começo do ano, então a minha biometria facial e datiloscópica já está na Polícia Federal. O sistema de vocês já vai me reconhecer. É isso aí. Se você passar num aeroporto, num ponto de checagem aí da Polícia Federal, com certeza o motor biométrico da Idemia está lá operando para poder te ajudar na identificação. Maravilha. Puxa, Ricardo, esse assunto é muito interessante. Para variar, o tempo estourou, como já era imaginado. Eu acho que vale a pena a gente voltar a falar novamente. Quando acabar essa confusão, o contactless hoje é necessário por uma questão higiênica, mas ele vai continuar sendo necessário por uma questão de eficiência de sistema. Então já deixo aqui um registro para a gente lá na frente, quem sabe mais para o segundo semestre, voltar a conversar e você contar as novidades. Pode ser? Combinado, Flávio. Conte com a gente aí. Agradeço aí o convite e um abração aí. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil com o Ricardo Miralha, gerente regional de vendas da Idemia, a divisão de biometria. Muito obrigado, fica seguro em casa e até a próxima. Obrigado, valeu.